O vídeo de hoje é sobre o primeiro supercarro de todos os tempos, Mercedes 300 SL Asas de Gaivota. Meus grandes amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Automotivando. E se você é um fanático por carros e veio pelo título ou pela chamada do vídeo, onde eu chamo o Mercedes 300 SL de primeiro supercarro e tá aí questionando, mas o primeiro não é o Lamborghini Miura? Calma, que eu vou te explicar por que eu creio que o Mercedes 300 SL, o famosíssimo Asas de Gaivota, esse carro que é considerado um dos carros mais lindos de todos os tempos, para mim é o primeiro supercarro. Bom, muita gente acredita que o primeiro supercarro é o Lamborghini Miura. De fato, o Lamborghini Miura é uma coisa fantástica. Ele mudou a história dos carros esportivos. Essa história pode ser literalmente dividida em antes e depois do Lamborghini Miura. Mas por que o Lamborghini Miura ele é considerado o primeiro supercarro e não o 300 SL? Bom, ele é considerado o primeiro supercarro moderno. Qual que é a definição de supercarro moderno? Com motor central traseiro, coisa que o Lamborghini Miura tem, mais de 400 cavalos, ele ultrapassa a determinada velocidade, eu não me lembro bem de cabeça, mas eu vou editar e colocar a velocidade aqui para vocês. E são esses critérios que tornaram o Lamborghini Miura o pai dos supercarros modernos. Mas essa fórmula exclui supercarros com motor dianteiro, por exemplo, muitas Ferraris, Aston Martins e algumas versões do Corvette. Então, se a gente permitir, vamos dizer assim, colocar nessa fórmula carros com motores dianteiros, então o 300 SL entra e ele é considerado o primeiro supercarro. Na minha opinião, para muita gente também ele é considerado o primeiro supercarro. Eu quero que você assista esse vídeo e no final você me diga, e aí, para você qual foi o primeiro supercarro? É realmente o Lamborghini Miura ou o 300 SL ganhou teu coração? Agora eu queria explicar para vocês por que eu acho essa Mercedes maravilhosa o primeiro supercarro. Porque o meu conceito de supercarro é, você pega um carro de pista, você coloca faróis, seta, placa, documento, coloque um interior refinado o suficiente para o seu passageiro não olhar aquele acabamento espartano e falar, nossa, mas você gastou uma fortuna com esse carro aqui, e é isso aqui o interior dele? Então, a minha definição de supercarro é um carro de pista adaptado para a rua. Então vamos de história. 1952 era o ano que a Mercedes queria um carro de pista completamente novo. Então já tinha se passado alguns anos depois da guerra, mas a Mercedes ainda não tinha um carro totalmente novo de pista depois da guerra. E ela resolveu fazer um baseado no conjunto mecânico do 300 Adenauer. Esse modelo era um pesadíssimo, mas também muito luxuoso carro da Mercedes, que tinha um motor 3.0, 6 cilindros em linha, confiável e robusto. Pois bem, a ideia era simples para o projeto que a Mercedes-Benz chamou de W194. Pegar o maior motor que ela tinha disponível em sua linha, que era esse referido motor, e colocar no conjunto chassi carroceria menor e mais leve possível. Desenvolver um chassi tubular com apenas 50 quilos. Então imagine, pessoal, o chassi todo pesava 2 galões desses de água mineral. Como eu já disse, usaram o motor, mas também a transmissão e os eixos do 300 Adenauer. Só que esse chassi tubular era muito alto no carro e impedia que se colocasse portas convencionais ali. A solução foi muito simples, portas no estilo escotilha, que depois ganharam o apelido Asas de Gaivota, por causa do movimento de abertura dessas portas. Como era um carro de pista, isso não tinha muito problema. E em 1952 mesmo, esse carro já começou a acumular vitórias. A corrida de estreia foi a Mille Miglia, e ele já chegou em segundo. O primeiro lugar no pódio já viria nas 4 corridas seguintes. Primeiro, segundo e terceiro lugar numa corrida chamada Burn Prize. Primeiro e segundo lugar nas 24 horas de Le Mans. Olha só, pessoal, o carro foi bolado aquele ano mesmo e já venceu as 24 horas de Le Mans, chegou em primeiro e segundo.
e impressionou em Nürburgring, chegando em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares. Imagine 4 Mercedes iguaizinhos chegando nas primeiras colocações. E chamou muita atenção na quarta corrida, a carreira pan-americana, uma corrida famosíssima que acontecia naquela época, chegando em primeiro e segundo lugares, com o detalhe de que o primeiro lugar acertou um urubu. E mesmo assim, eles conduziram o W194, já apelidado de 300SL, até a vitória. O nome 300SL veio da capacidade volumétrica do motor, numa alusão ao motor 3.0, e SL eram as iniciais de super leve em alemão, que também é super light em inglês e super leve em português. Com essa estreia já vitoriosa, 2 coisas aconteceram. A primeira é, a Mercedes percebeu que o que era bom dava ainda para ser melhorado, porque apesar de ter o apelido super leve, o carro pesava quase 2.000 quilos e tinha apenas 175 cavalos, com uso de carburadores. Então a Mercedes percebeu ali que podia melhorar. A segunda coisa que aconteceu foi, todas essas vitórias atraíram a atenção do americano, dos fanáticos por corridas, dos fanáticos por carros esportes, especialmente o norte-americano. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a se tornar a primeira potência econômica mundial. E haviam muitos empresários que estavam a fim de torrar uma grana ali com carros esportivos. E eles estavam acompanhando essas corridas europeias e eles demonstraram muito entusiasmo por esse projeto 300SL. Esse interesse rapidamente chegou aos ouvidos do diretor da Mercedes e ele tomou uma sábia decisão. Ele bolou um carro de rua baseado nesse W194 e resolveu lançar no Salão de Nova York em 1954. Não no Salão de Frankfurt, como era de se esperar, ou de Gêneva, ali que a Mercedes costumava fazer os seus lançamentos, mas sabendo que era o público americano que tinha a maior apreciação por esse produto, ele resolveu arriscar e fez muito bem. O plano inicial era de 1.000 unidades e o 300SL agora já era o projeto W198, um carro melhorado. Um design refinado, o carro estava bem mais bonito, tinha algumas melhorias, entre elas a famosa injeção mecânica. Uma curiosidade, essa injeção mecânica ela veio do caça BF-109 ou ME-109, o famoso caça alemão da Segunda Guerra Mundial. Só essa modificação, a remoção dos carburadores e a adoção da injeção mecânica de combustível adicionou 25% de potência ao carro. E quem tem carro aspirado sabe que a troca de um único item acrescentar 25% na potência é muita coisa mesmo. Foi isso que essa injeção mecânica fez. O sucesso foi tão grande que ele acabou sendo produzido de 1954 a 1957 e foram nada menos do que 1.400 unidades. É um carro raríssimo, foram produzidas apenas 1.400 unidades, mas ainda assim 400 a mais do que o previsto anteriormente pela Mercedes. Com seu motor 3.0, 6 cilindros em linha com injeção mecânica de combustível, ele tinha 240 cavalos de potência e o peso agora era de 1.400 quilos. Então ele tinha uma excelente relação peso-potência. O carro era muito avançado para a época, pela adoção daquela injeção mecânica de combustível que eu já disse, mas agora que vem a característica de um supercarro, que na minha opinião, o que transforma o Mercedes 300SL no primeiro supercarro são os itens de corrida que ele herdou. Primeiro, as portas-asas de gaivota. A carroceria era de aço, mas as portas, o capô, a tampa do porta-malas eram de alumínio e 29 felizardos conseguiram a carroceria totalmente em alumínio. O carro só vinha na cor prata. Qualquer outra cor era considerado um gasto extra e coloque gasto extra nisso. Foram adicionadas também pequenas sobrancelhas. Esse é o apelido que esses ressaltos acima do paralamas ganharam na Mercedes 300SL. Era um recurso para prevenir que se jogasse lama das rodas dianteiras no para-brisa, atrapalhando assim uma corrida. Colocaram também nos paralamas traseiros por uma questão de estética, mas por uma questão de simetria mesmo. Outra característica de pista que eu gosto muito nesse carro é que as janelas não basculavam, as janelas não abriam, as janelas ficavam fechadas, coisa que realmente não importava num carro de pista. E como a soleira da porta era muito alta e o carro muito baixo, era muito difícil entrar no carro, o volante era muito grande na época ainda, então o recurso que eles utilizaram foi um volante basculante para frente, a 90 graus, para facilitar o acesso. Por causa da sua história e por causa da sua raridade, hoje uma 300SL não é colocada à venda por menos de $1 milhão, isso independente do estado de conservação. Não importa o estado de conservação que ela esteja,
vai ser praticamente impossível alguém pagar menos do que $1 milhão, isso se o dono estiver disposto a vender. Por ser um carro extremamente esportivo, mas ao mesmo tempo muito glamuroso, muitos famosos resolveram adquirir o 300 SL. Entre eles Sophia Loren, Nico Rosberg, Juan Manuel Fangio, Pablo Picasso, Clark Gable, Bernie Ecclestone, o rei Abdullah II da Jordânia e tantos outros. E você, conhecia o Mercedes 300 SL, o Asas de Gaivota? Você concorda comigo que ele é o primeiro supercarro? Ou você ainda acha que é o fantástico Lamborghini Miura? Deixa aí para mim nos comentários. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, clique aqui na bolinha para se inscrever e aqui à minha direita está aparecendo um outro vídeo do meu canal que possa te interessar. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.